Sextou, pessoal, sextou. Se sextou é dia de cestas assustadoras aqui no canal Ler Até o Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues, invadindo a sexta-feira de vocês. E, bom, hoje eu vou trazer pra vocês um caso que saiu do livro do Lady Killers. É um caso que pedem bastante, tá? Então é esse livro aqui, vocês pedem bastante caso dele. Só que esse realmente é um caso muito bom e eu achei interessante porque, na verdade, é da Alice Kittler e ela foi acusada. Foi talvez o primeiro julgamento de uma bruxa, de uma mulher por bruxaria na Europa. Só que também pode ser o registro da primeira assassina em série da história também. Obviamente houveram outras, mas talvez essa tenha sido a mais antiga documentada. Então acho que isso é o diferencial assim dessa história. Eu acho que vai ser bem interessante. E realmente ela era bastante engenhosa e a gente vai entender como tudo aconteceu. Bom, gente, eu peço para vocês que já deixem aquele like, por favor, que vocês sabem que ajuda bastante esse canal. Vamos ajudar esse canal a crescer, a gente está chegando, sei lá, em algum lugar. Mas enfim, é isso. Deixem um like, um dislike, não sei. Deixem um comentário de vocês, principalmente agora no começo do vídeo. E me sigam lá nas redes sociais, @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá vocês não perdem nada. Então tudo, se uma hora eu preciso deixar um vídeo para um pouco mais tarde ou alguma coisa assim, eu posto lá no Instagram para vocês e também alguns conteúdinhos exclusivos que vocês só encontram também pelo Instagram. Dá essa força lá para mim, gente, vai ser bastante importante, tá bom? Então, gente, eu vou começar essa história agora com os recadinhos dados. Eu vou começar essa história e eu espero que vocês gostem. Qualquer informação que vocês precisarem sobre o livro tá tudo no box de descrição. E como é uma história que envolve também julgamentos de supostas bruxas, eu também vou deixar linkado aqui nos comentários, eu vou deixar fixado um vídeo muito interessante sobre o Maleficus Maleficarium, que era ali uma espécie de livro da lei dos julgamentos das bruxas, mas esse crime eu acho que antecede esse livro. Então acho que vai ser bem importante também vocês assistirem, talvez vocês gostem, tá bom? É isso, gente, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa o caso. Então, Penny, Jack, vinheta. Alice Kittler nasceu em 1263 e ali viveu até 1325, então ela teve até uma vida longa para a época. Como é uma época assim, muito antigo esse caso, não tem muitas fotografias, então as fotografias que eu tô trazendo para o caso é mais ilustrativa, cachorros latindo, essas coisas que estão acontecendo, mas enfim, gente, vamos tentar focar aqui, que eu vou tentar focar também. Eu trouxe essas fotos porque infelizmente não tem quase nenhuma fotografia dela, acho que eu achei uma ou duas e algumas eu trouxe mais de tribunais mesmo, de julgamentos de bruxa, esse tipo de coisa. A história da Alice Kittler, ela é peculiar não pelo que acontecia, porque na verdade o que ela fez, eu já vi muitas histórias, já li muitas histórias muito semelhantes. Mas acontece que a forma com que se resolveu esse caso foi um pouco diferente, pelo menos para essa época, e isso é bastante interessante. A Alice Kittler, ela nunca foi pobre. Ela nasceu numa família assim bem abastada, eles eram mercadores flamengos, então assim, eles tinham uma condição financeira boa, ela andava muito bem vestida, então as pessoas desde cedo a chamavam de Lady. Ela sempre foi muito influente, não apenas devido ao dinheiro que a família dela tinha, mas também à influência. O tio dela, ele era o xerife de Kilkenny, então a cidade dela era basicamente do tio dela. Então ela sabia de tudo o que acontecia e isso fazia com que ela tivesse amigos muito influentes. E mesmo sendo mulher, ela era uma mulher diferente. Ela, mesmo muito jovem, ela já tinha e sabia usar todas essas pessoas influentes que estavam ao redor dela. E isso é muito interessante, porque ela era realmente bem jovem. Então, em 1280, ela se casa com o banqueiro William Walcliffe, e com ela já tinha muitas posses, então misturadas as posses dos dois juntos, né, um banqueiro com muito dinheiro, ela acabou ficando muito rica ali nessa junção aí de bens. E acreditem, nessa era pré-iluminismo, isso era uma coisa que contava muito, a influência era uma coisa realmente muito importante e ambos eram extremamente influentes. E eles acabaram tendo um filho, o William Jr. E o William Jr., ele foi para Alice Kittler, assim, o mundo dela.
tudo que ela fazia era dedicado a esse garoto. Então ele virou o centro das atenções e também dos investimentos dela desde o dia em que ele nasceu. Só existia o William no mundo para ela. 20 anos depois do nascimento do William, que foi o tempo também que durou o casamento da Alice com o William pai no caso, ele, assim, acabou morrendo, justamente na idade em que o filho poderia tomar conta de absolutamente tudo, sendo ele o único herdeiro, né? Então ele acabou ficando com tudo e poderia tocar os negócios do pai e tudo que era do pai dele mesmo. Então ele acabou falecendo misteriosamente e ali ela continuou a vida dela. Só que ela não ficou solteira por muito tempo não, tá? Esse foi só o primeiro dos 4 maridos que Alice Kittler, ela vai ter aí ao longo da vida dela. Bom, passado algum tempo, já muito mais rica, muito mais influente, ela acaba se casando novamente com um homem também muito rico, um latifundiário, chamado Adam LeBlanc. E o Adam, ele simplesmente se afeiçoou muito ao William. Os dois acabaram juntos e, assim, tinham uma empatia muito boa entre o padrasto e o enteado. E, inclusive, ele dava de tudo para o garoto, garantia muito luxo para todos eles, inclusive para o William. E ele tinha filhos biológicos, mas o William, ele roubava totalmente a cena e não apenas a cena. Ele chegou a emprestar 500 libras para o rei Eduardo I, então o cara tinha muita grana, assim, você tá emprestando dinheiro para o rei. Bom, depois de tomado ali o coração do novo padrasto, o William, ele chega depois de até mesmo o Eduardo I, o rei mesmo, gente, pedir 500 libras emprestadas, que era muito dinheiro para o padrasto dele. Ele aproveita todo esse favoritismo que o padrasto dá para ele e pede 3.000 libras. Gente, 3.000 libras é muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E o padrasto dá essas 3.000 libras assim para ele com todo, sabe, com todo carinho, com a maior satisfação. Era tanto dinheiro que ele achou melhor enterrar esse dinheiro. A situação financeira, tanto da Alice como do William, já chegou a um ponto de influência e dinheiro que começou a despertar inveja nos moradores da cidade e também até do próprio tio dela, o xerife da cidade. Então o que ele fez? Ele soube que esse dinheiro estava enterrado, juntou um grupo e começaram a procurar esse dinheiro, desenterraram esse dinheiro e alegaram que tinham encontrado um tesouro. E sendo isso um tesouro, eles não precisariam devolver esse dinheiro. Depois disso, né, isso aconteceu em 1302, esse dinheiro foi todo destinado para o rei. Então ele foi mandado todo para o rei, foi um tesouro que foi encontrado por uma pessoa que servia ali, ele era um xerife, mas ele devia contas ao rei. Esse dinheiro foi dado ao rei, mas ele fez questão, ele não queria mesmo que o William ficasse com aquele dinheiro, ele queria desbancar a Alice de algum jeito. Só que não era muito fácil não, para ser bem sincera. Só que invadir uma propriedade sem nenhum motivo e decidir esburacar a propriedade de alguém precisava de um motivo. Então o que esse xerife fez? O xerife chegou e disse que os dois estavam sendo investigados por homicídio, o casal, tá? Então, nesse momento é preso tanto a Alice como o esposo dela, como se eles estivessem ali sendo investigados por homicídio ou tivesse algum motivo, porque ele precisava explicar o porquê que o xerife estava na propriedade deles, que não devia ser uma propriedade mal guardada e tampouco uma propriedade pequena. Então eles chegaram a ser presos, só que a influência deles, obviamente, tiraram eles rapidamente da cadeia. Foi realmente uma coisa que muita gente, também os amigos, ficaram muito revoltados com esse tipo de acusação. Era realmente um absurdo, mas querendo ou não, o xerife conseguiu o que ele queria, fez ela passar essa vergonha, conseguiu tirar o dinheiro de lá sem mais perguntas e sem mais problemas. Então realmente as coisas começaram a se tornar um pouquinho complicadas depois disso. Nesse meio tempo, LeBlanc, o esposo de Alice, ele já estava tão afeiçoado ao garoto que, sem nenhuma explicação aparente, ele simplesmente refez o testamento dele, excluindo todos os filhos de sangue dele, os filhos legítimos dele, e colocando todos os bens, doando todos os bens dele para Alice e para o William, e tirando os filhos do testamento. E isso gerou uma revolta muito grande, porque pouco tempo depois ele definhou e acabou morrendo misteriosamente. Bom, mais uma vez, Alice não ficaria solteira por muito tempo. Em 1309, ela encontra um cavaleiro muito bonito e também, obviamente, muito rico, chamado Richard Leval. E o Richard Leval, não diferente dos outros maridos dela, simplesmente foi lá e
além de se encantar com o garoto, começou a despejar dinheiro, era muito rico também e a família dele devia muito dinheiro para ele. E adivinha, quem acabou ficando com a procuração para cuidar dessa parte financeira, inclusive de receber esse dinheiro que os familiares do Vale estavam devendo, foi o William. Então, o William ele passou a ser o credor ali, o homem de confiança do novo padrasto dele, do terceiro padrasto dele. Vamos ver se a gente adivinha. Algum tempo depois, misteriosamente, novamente, todo o dinheiro é passado para o nome tanto da Alice como também do próprio William e depois, misteriosamente, o homem morre. Bom, só que dessa vez o Devale, ele realmente, mesmo tendo passado, ela ficou com 1/3 da fortuna dele, o restante ficou tudo pro William, só que dessa vez os filhos biológicos, porque obviamente ele também tinha filhos biológicos e não deixou nada para os filhos biológicos, esses filhos deram um pouco mais de trabalho. Então eles foram até a justiça, tentar reaver esse espólio, tentar entender o que estava acontecendo. Ninguém realmente nunca entendeu o que fazia esses maridos mudarem esses testamentos. E todo mundo dizia que a Alice era uma pessoa extremamente inteligente, carismática e doce. Então talvez não existisse nada forçado. As mortes eram um mistério. Agora o porquê, o poder que ela exercia para conseguir fazê-los assinar um papel tão importante realmente é um mistério. Principalmente nessa época, e deixando filhos biológicos, totalmente assim, sem um centavo. Então, tinha alguma coisa ali por trás. Naquela época, gente, não era, assim como hoje, as pessoas elas matam. Isso é falado até no livro, que as pessoas matam por dinheiro e vão matar a vida toda, tá? Que inclusive vem aqui grifado. As pessoas mataram e matarão sempre por dinheiro seus entes queridos, seus familiares, enfim. Então a palavra que eles encontravam para isso era magia. Ela devia utilizar algum tipo de magia para fazer com que as pessoas passassem, fizessem o que ela quisesse e depois morressem. E isso foi levado muito a sério na época. A palavra magia fazia os ossos de qualquer pessoa tremer. Envolvia padres, envolvia inquisição, envolvia a igreja, era uma coisa muito complexa. E por mais que não tenha rendido absolutamente nada a essa história do terceiro marido, obviamente as antenas das pessoas ficaram ligadas e todo mundo começou a prestar atenção demais na vida dela. Principalmente porque logo depois veio um quarto marido. O quarto marido dela foi o Sir John Puer. Ela se casa com ele também, só que dessa vez foi muito rápido. Ele também tinha muitas posses, obviamente como todos os outros maridos, só que foi tão rápido que logo que eles se casaram, os filhos já ficaram tremendamente irritados. Ela era uma pessoa totalmente mal vista, vista como uma pessoa já arrogante, quer dizer, já tinha mudado toda aquela visão que as pessoas tinham dela, porque ela realmente já era muito rica. Então as pessoas passaram a ter uma raiva dela muito grande e os filhos tiveram que presenciar o pai se casando com essa mulher detestável e depois eles tiveram que presenciar a morte do pai, porque pouquíssimo tempo depois do casamento ele também fez um novo testamento passando tudo para o William e acabou falecendo. Ele começou em uma doença estranha onde começaram a cair cabelos, unhas, pelos do corpo. E isso poderia ter sido algum tipo de veneno que ela foi administrando aos poucos para que ele fosse adoecendo. E quando finalmente ele morreu, os filhos estavam ali assistindo ela recebendo absolutamente tudo que era dele. Só que os filhos dele não ficaram quietos. Procuraram um bispo em 1324 e disseram que ela usava magia para enfeitiçar os homens e fez isso com os outros 3 maridos dela. E aí já não tinha mais jeito. Uma vez um bispo avisado sobre isso, era uma mulher, muitas terras, e eu não sei se vocês sabem, mas nessa época, quando a igreja se metia para algo desse tipo, todos os bens da pessoa que entrava e, sei lá, pagava pelo crime, acabava morrendo, ia tudo para a igreja. Então, enfim, esse bispo não era um bispo comum. Quando os filhos chegaram com essas alegações, eles chegaram e falaram sobre coisas que eles escutavam que bruxas poderiam fazer. Então eles começaram a dizer que ela podia se alimentar de bebês que não eram batizados, que ela podia manipular as forças da natureza. E aí surgiu a palavra magia. E magia, para esse padre que era um bispo, que tinha total aversão a bruxas, inclusive surge então a palavra herege, porque ele via esse tipo de coisa como heresia e ele odiava. Só tinha um caminho para esse tipo de pessoa, então eles realmente acharam o bispo certo para destruir a vida da Alice.
Então, uniram aí o útil ao agradável. Esse padre, existe até algumas fotografias, mas é que é muito estranho, assim, é só quase que uma coisa de pedra. O nome desse bispo era Richard Ledred, e ele era muito, assim, empenhado em destruir a bruxaria, em destruir os hereges, acabar com absolutamente tudo. E se fosse mulher, era ainda mais prazeroso para que ele pudesse fazer. E muito sinceramente, era raro um homem pagar pelo crime de bruxaria, porque afinal de contas, quem era a origem da tentação humana, né, até pouco tempo atrás, diria eu, eram as mulheres. Então, basicamente, elas todas, uma vez acusadas, não tinha muita defesa, e a gente sabe muito bem disso. Assistam aí o vídeo do Maléficos Maleficaram, que vocês vão entender mais ou menos como acontece. Esse bispo, ele tinha uma aversão muito grande pelas bruxas, porque ele morava na França em uma época em que essas bruxas, as bruxas começaram a ser varridas da França, então ele viveu esse meio dessa caça, essa caçada gigantesca com as bruxas, quando as bruxas perderam o posto de bruxas e viraram basicamente inimigas frente a frente à igreja. Então era realmente a verdadeira luta do bem contra o mal. Então ele levava realmente isso muito a sério. Ele praticamente pisou nos corpos de pessoas que morreram na França nessa época, mulheres. E ele assistiu muitas execuções, eram coisas realmente muito fortes. Então ele tinha um verdadeiro ódio pessoal desse tipo de crime. As bruxas eram para ele coisas assim, essa palavra já fazia com que a pessoa se tornasse realmente uma condenada para ele. Era uma coisa assim muito rápida do cérebro dele assimilar. Unidos a isso, tinha um papa paranoico, João 22, que já entrou na paranoia. Ele tinha pavor também das bruxas. O papa era tão maluco que ele achava que realmente sempre tinha um demônio atrás dele, que alguém sempre estava jogando uma maldição em cima dele. Ele era totalmente paranoico, gente, chega a ser cômico. Ele tinha medo, ele dizia que podiam enviar demônios dentro de anéis para ele. Ele era totalmente assim estranho mesmo, era um papa bem complicado nessa época, e quando falava a palavra bruxa ele só pensava destrói. Então um bispo intolerante, um papa maluco, obviamente isso não daria em outra coisa diferente do que vamos ver aí à frente. Enfim, o Ledred, ele era uma pessoa tão obstinada em acabar com as bruxas, essa é a verdade, em acabar com isso, e também era um homem ganancioso, que ele era tão assim, firme nessa posição. E não vamos esquecer que a Irlanda realmente existiam muitas pessoas que eram bruxas, existiam muitas bruxas na Irlanda. A gente pode acompanhar isso em vários filmes, a gente pode acompanhar isso até mesmo em livros. Então existiam sim a religião das bruxas, então existia esse conflito direto. Só que quando a palavra era igreja, esse padre ele se colocava na frente quando ele era padre e realmente tomava qualquer bucha para conseguir mandar uma pessoa para fogueira. Ele realmente não tinha nenhum problema em condenar uma pessoa por bruxaria, porque ele tinha pavor disso. Esse pavor acabou irando os paroquianos. O que acontece, gente? Muitos paroquianos, eles realmente eram católicos, mas eles não tinham abandonado o que eles chamavam de a antiga religião. Então, as pessoas, elas ainda praticavam os seus cultos e as suas coisas. Era uma coisa camuflada. Então, muitas pessoas realmente ainda praticavam a bruxaria, como praticam até hoje, e não deixaram de praticar naquela época, só que existia o medo da Igreja Católica. E esse padre, por ser tão realmente inquisitivo com relação a isso, fez com que os próprios paroquianos o prendessem e fizessem uma represália contra ele. Ele acabou preso, ele perdeu os bens, roubaram ele, não tinha mais dízimo para ele acabou sendo assim tratado, rechaçado, basicamente expulso da própria paróquia dele. Ledred, obviamente, não pôde fazer absolutamente nada com a Alice. Tudo isso que ele quis fazer, ele iniciou ali um processo de investigação sobre a vida dela, só que ela era muito influente, ele também. Ela era muito ambiciosa, ele também. E os dois, eles acabaram travando uma espécie de competição maluca. O Ledred queria pegar ela e ela queria acumular riqueza. E ela não perdeu o foco dela. Ela queria deixar o filho dela o mais rico possível. Também era uma coisa já que não era muito normal, não tinha mais necessidade disso. Mas ela não perdia, era quase que um vício para ela. E isso, como era um vício para ele, perseguia a Alice depois disso. Ele simplesmente não saiu do pé dela, e ele também, nessa situação em que ele já não tinha mais dinheiro dos paroquianos, a gente sabe que, principalmente antigamente, os padres, eles viviam do dinheiro dos paroquianos, então ele era basicamente pobre.
Então ele começou a ficar realmente na cola dela por dinheiro também e também por uma questão pessoal. Os dois eles eram até um pouco parecidos em questão a essa ganância. O Ledrer ele era muito ganancioso também, mas nenhum acordo era feito com a Alice. A Alice não fazia acordos, essa era a verdade. E o Ledrer também não queria um acordo, ele queria tudo, ele queria pegar ela, ele queria fazer alguma coisa com ela e conseguir acabar de vez, entendeu? Com essa empáfia dela, ter que olhar para a cara dela e saber que ela tinha tanto dinheiro e quem sabe ele não ficar com uma parte ou tudo desse dinheiro. Eram muitas brigas, gente, era uma briga entre a sociedade, a igreja, a mulher, o homem, era uma coisa entre o rei e o papa, era sempre uma coisa versus outra, nunca se encontrava um caminho do meio, não existia, era tudo muito extremo nessa época. Então eu fico imaginando como devia ser viver nessa época e ser uma mulher tão influente a ponto de desafiar a igreja como ela fez. Alice era uma herdeira totalmente rica e independente, isso era uma pedra no sapato, isso era uma afronta às pessoas que moravam nessa cidade de Kilkenny, era uma ameaça ao patriarcado, ela era realmente a imagem que todo mundo precisava apagar. As acusações e essa briga entre a Alice e o Ledrer durou muito tempo, então ele começou a receber várias acusações, que ela tinha, por exemplo, relações com um demônio enquanto ela estava casada, que ela chegava a comer bebês, como eu tinha mencionado no começo, que não eram batizados, que ela começava a manipular coisas que aconteciam na vila, que ela começava a deixar as pessoas doentes. Eram muitas acusações, inclusive durante o matrimônio. Isso fazia com que ela não apenas praticasse a bruxaria, mas tivesse feito isso enquanto era casada. Inclusive diziam que ela era amante de um demônio que era chamado de Filho da Arte. E era esse demônio que fazia dela uma mulher rica, que ajudava ela a destruir todos os maridos e acumular as riquezas que ela precisava para continuar cada vez mais rica. E as pessoas só queriam se livrar dela. O Ledrer, ele queria agradar o Papa, ele queria estar bem, queria estar ali dentro da cúpula e pegar a Alice, seria incrível para ele. E essas acusações, elas eram realmente muito difíceis de se provar o contrário. E ele começou a acumular tudo isso, e o tempo passando, e ficando aí essa espécie de disputa meio que olho a olho, sempre se encarando mesmo como rivais à altura. Eu nunca vi isso na minha vida, porque normalmente as pessoas, quando eram acusadas de bruxaria, era preso na hora, Ela não, existia todo um sistema, ela realmente era uma mulher que sabia se defender. É uma coisa louca, gente, essa mulher era realmente um gênio. Do mal, mas era um gênio. O Papa disse que ele estava se prendendo muito às leis da terra e que ele precisava fazer valer as leis da igreja. Então o que ele faz? Ele simplesmente ignora, era tudo que ele queria ouvir, as leis da terra, e vai lá e chama Alice para se apresentar, para responder sobre os crimes dela. Já tinham várias pessoas, os escravos dela e os serviçais dela já tinham sido açoitados, tinham dito, inclusive uma moça chamada Petrolina, que era uma mulher que estava sempre com ela, confessou que ela realmente tinha um caso com esse ser das artes e que ela tinha presenciado tudo, que Alice lavava em vassouras, enfim, todo esse tipo de absurdo, obviamente sob tortura, e ela foi queimada na fogueira, acusada de bruxaria. Os outros empregados também, realmente o cerco estava fechado, até que ela realmente fugiu para Dublin, e nesse meio tempo o Ledrer foi lá e simplesmente mandou chamar o William para responder pela mãe dele. Nesse momento, o Arnold, ele chega, esse parente, né, do último marido dela, ele chega e tenta dissuadir o Ledrer e percebe que ele não vai conseguir. Então ele consegue vários paroquianos que tinham muitas coisas para reclamar aí sobre a conduta do Ledrer. Então assim, ficou uma coisa que ele acabou se tornando o alvo e não a Alice. Então tudo ficou em cima dele, ele começou sem ter paz, era sempre uma acusação acima de outra, ele acabou preso. Os paroquianos bons ali tentavam levar comida para ele na cadeia e tudo mais, e foi proibido levar qualquer tipo de comida, qualquer tipo de coisa para ele lá. Então ele excomungou a Alice e ele proibiu todos os paroquianos de receber o sacramento, todas as pessoas que estavam ali, coisa que ele nem podia, mas ele não estava nem aí, ele saía fazendo. Enfim, ele fez o show dele, ele se apresentava com todas as vestes cerimoniais de um bispo, segurando o hóstia, cálice, aquela cena toda, até que o Arnold chega para ele e fala, olha, então tu senta aí, no banco dos bandidos. E ele fica indignado e diz que nem Pôncio Pilatos acabou tratando Jesus Cristo dessa forma. Olha só também como ele era humilde, né?
Enfim, mas isso também não ia tirar muito tempo a Alice de circulação, obviamente. Começam também outros tipos de acusação. Ela realmente tinha ali os seus pecados, mas não era dessa natureza. E eles acabam convocando ela novamente. E aí ela decide que ela vai fugir para a Inglaterra. Isso para a gente ter uma ideia da influência que essa mulher tinha, gente. Era uma coisa muito grande mesmo. Isso não era uma coisa muito fácil de se fazer. Esses deslocamentos, estando com a igreja no seu encalço, isso era uma coisa muito difícil. Mas ela conseguia, não sei como. Então, depois de obter todas as confissões dos empregados, dos serviçais, dos escravos, enfim, tudo que ele precisava, ela foi tida ali como uma espécie de sacerdotisa desses empregados ali, que também praticavam bruxaria, então ela passou a ser a mãe das bruxas. Eu não sei porque a chamam de a mulher do diabo, enfim, isso é um absurdo. Ela era chamada de a mãe das bruxas e, bom, a busca a Alice continuava. Alice ainda estava na Inglaterra, mas já existiam essas testemunhas e aí já era uma coisa um pouco mais séria, porque até então ela não tinha sido acusada formalmente, ela não tinha se apresentado no júri, ela não tinha sido ouvida, não tinha aparecido testemunhas, mas agora as coisas já eram um pouco diferentes. Quando o Ledrer ele conseguiu se desvencilhar principalmente dos obstáculos ali dele, junto com os parentes, ele realmente foi bem incisivo. Bom, mesmo não conseguindo levar a Alice a um julgamento formal, que era o que ele realmente queria, o dinheiro da Alice serviu para muitas coisas, mas nem tudo sai realmente como a pessoa quer. Mesmo contra a vontade do rei, nem mesmo o rei tinha ficado satisfeito com essa situação. Ledrer, depois de tudo que ele passou, ele tinha a certeza de muitas coisas. Que o Arnold era um grande inimigo e que os paroquianos, a maior parte deles, eram bruxos. E ele iria continuar com a paróquia dele ali, naquela parte da Irlanda. Então as pessoas do lugar sabiam muito bem que todo mundo que cruzasse o caminho dele de forma errada tinha a fogueira garantida. Isso é uma coisa que marcou muito essa época. Bom, a Alice, ela teve ali o seu... Não foi um perdão, obviamente, ela acabou no exílio. Na verdade, eram... às vezes pequenos castelos, lugares que a pessoa vivia até a morte, ela também já não era mais tão jovem, mas ela acabou com esse fim, também não acabou na fogueira como todo mundo imaginaria. E o filho dela, o William, ele foi convocado, pediu que voltasse a ser ele era um ser cristão, então ele teve que renovar os votos dele com Deus, e ele já chegou lá totalmente amparado, ele era um cara instruído, conseguiu debater direitinho como ele ia fazer as coisas. Então o que ele fez? Ele deu para a igreja o que a igreja queria, só que na quantidade que ele queria também. A pena dele foi ir sempre à igreja, alimentar os pobres e construir uma linda e bela catedral para a igreja, enfim, dar coisas para a igreja. Disso para ele era uma gota no oceano, então ele conseguiu se livrar disso e ter a vida dele. A mãe estava no exílio e uma pessoa que Ledrer não esqueceu foi Arnold. Arnold, ele deu um jeito de fazer de tudo, mas de tudo mesmo para colocar o Arnold na cadeia. Então ele morreu dentro de uma cadeia e ninguém conseguiu tirar ele de lá. Ele não esqueceu ninguém que atrapalhou a investigação dele contra Alice. E as pessoas viviam assombradas com ele morando naquela cidade, porque ele sabia que muitas pessoas tinham realmente ajudado a colocar ele na cadeia e que essas pessoas elas eram contra o cristianismo. Afinal de contas, ele era a representação do cristianismo. Paroquianos não gostavam dele, a diocese não gostava dele, o rei não gostava dele, absolutamente ninguém gostava dele. Com o tempo ele foi esquecido. A última coisa que foi destruído foi o sino da igreja dele, porque o sino da igreja dele representava muito para ele. E basicamente agora ninguém mais sabe quem é Ledrer. E essa história realmente ficou marcada, porque são coisas como a viúva negra, são termos que vão surgindo logo depois. Ninguém nunca vai saber se realmente ela matou esses maridos. Isso já tem muitos séculos, então muitas coisas não existe uma certeza, mas que ela era sim uma possível assassina em série com mais chance de sucesso do que uma bruxa. E isso com certeza é bem certo. Agora, como ela fazia isso, realmente permanece um mistério. Ela entra para a história justamente por conta aí desse poder feminino, dessa autoridade em uma época tão diferente. E logo depois, mesmo naquela época, mas depois até mesmo o termo viúva negra, são mulheres que vão matando maridos ali, principalmente por dinheiro, acaba se tornando algo comum. Então chegou até mesmo a ser usado esse termo no próprio FBI. Então ela acabou entrando realmente na história como uma viúva negra. Então é bastante interessante essa história e como essa mulher ela realmente era engenhosa, mas para certas coisas nem tudo sempre acaba bem.
Mas também vamos combinar, não acabou mal como poderia, porque só passar por um tempinho na mão do Ledrer não ia ser nada agradável para ela. Então eu acho que para ela em si ainda deu tudo certo. Essa é a história de Alice Kittler. Infelizmente não temos muitas fotos, nem muitas informações mais aprofundadas, porque afinal de contas o crime só tem quase, sei lá, 1000 anos. Então deixa aqui nos comentários se vocês conhecem mais informações sobre esse caso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Eu desejo a todos um excelente final de semana. Agradeço demais vocês estarem aqui comigo. Um super beijo, sintam-se abraçados e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.